paz do Senhor. É com muita alegria que nós, neste momento, estaremos transmitindo uma palavra do nosso Deus para o teu coração. E eu gostaria de ler em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Está escrito: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Nosso bendito Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te agradecer, Senhor. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor e abençoa a todos que estiverem vendo este vídeo. Abençoa e que o Espírito Santo possa fazer com que esta palavra fique no coração daqueles que estão assistindo este vídeo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Meus amados irmãos, este versículo do capítulo 16 de Mateus, versículo 18, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É uma coisa gloriosa. Meus amados irmãos, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja é do Senhor. Aliás, isso aqui enche o nosso coração porque de alegria, porque o Senhor Jesus, ele afirma aqui neste versículo, primeiro, que a igreja, a minha igreja, a igreja, ela tem um dono, e esse dono chama-se Jesus Cristo. E quem é a igreja? A igreja sou eu e você, nós que aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador da nossa alma. Esse texto, meus amados irmãos, ele é glorioso, porque o Senhor Jesus Cristo, ele dá uma certeza para nós, uma convicção que nada pode destruir a sua igreja aqui na terra. Nós estamos protegidos pelo Senhor. Sabemos que ao longo dos séculos, esta igreja ela foi perseguida por todas as circunstâncias, por todos os adversários, principalmente no primeiro século. Morreram muitos cristãos, mas a igreja não fechou. A igreja, ela continuou a sua caminhada triunfante, gloriosa. E hoje estamos no século 21 e a igreja do Senhor está de pé. Porém, meus amados, esta promessa que está escrita aqui por Mateus, que o nosso Senhor Jesus Cristo falou, ela não se aplica àqueles que negam a fé. Esta palavra não se aplica àquelas igrejas mornas, aquelas igrejas que não têm um cunho doutrinário de acordo com a Bíblia Sagrada. Esse compromisso, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou seja, contra esta igreja, é um compromisso do nosso Deus com aqueles que o servem, com aqueles que obedecem à sua palavra, com aquelas igrejas que têm a doutrina pautada nas Sagradas Escrituras, ou seja, a doutrina da salvação, a doutrina contra o pecado, que crê, de acordo com as Sagradas Escrituras, que Jesus Cristo veio ao mundo, que Jesus Cristo morreu e que Jesus Cristo ao terceiro dia ressuscitou, que Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra, realizou vários milagres. Esta igreja que crê nesta palavra é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E hoje, a igreja do Senhor, ela continua de pé.
esperando o soar da trombeta, porque o Senhor Jesus Cristo, este que disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, ele está escrito na palavra do Senhor que ele está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso no céu. E ele vai vir buscar a sua igreja. Aliás, eu vou ler um versículo muito interessante, um capítulo, capítulo 14, versículo, a partir do versículo 1 do livro de João. O Senhor Jesus Cristo, enquanto ele estava aqui na terra, ele falou essa afirmação que eu estou falando aqui para você neste momento. Capítulo 14, versículo 1 do Evangelho segundo escreveu São João, diz assim, 14, 1 de João: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia! Então o Senhor Jesus, ele deu essa confirmação, que ele voltaria para o céu, né? Mas ele voltaria para buscar a igreja, desta vez, definitivamente. E esse ato chama-se o arrebatamento da igreja. Então, voltando ao assunto aqui, a promessa do versículo 18, que nós lemos de Mateus capítulo 16, ela se aplica àqueles que não negaram a fé em Cristo Jesus. O que Cristo quer dizer é que, a despeito de Satanás fazer o pior que pode, a despeito da apostasia que ocorre entre os crentes, das igrejas que ficam mornas e dos falsos mestres que se infiltram no reino de Deus, a igreja não será destruída. Deus, pela sua graça, sabedoria e poder soberano, sempre terá um remanescente de crentes e de igrejas que no decurso de toda a história da redenção permanecerá fiel ao Evangelho original de Cristo e dos apóstolos e que experimentará a comunhão com Ele, o senhorio de Cristo e o poder do Espírito Santo. Como povo genuíno de Deus, esses crentes demonstrarão o poder do Espírito Santo contra Satanás. O pecado, a doença, o mundo e as forças demoníacas é essa igreja que Satanás, com todas as suas hostes, não poderá destruir nem resistir. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor Jesus falou, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sob esta pedra, ou seja, esta pedra que o Senhor Jesus Cristo falou, o significado desta passagem é que, na verdade, Cristo edificará a sua igreja sobre a verdade da confissão feita por Pedro e os demais discípulos. Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus emprega aqui um trocadilho. Ele chama seu discípulo de Pedro, que significa uma pedra pequena. A seguir, ele diz, sobre esta pedra, que significa uma grande rocha, maciça ou rochedo, edificarei a minha igreja, ou seja, sobre a confissão por Pedro. Então essa pedra aqui, ela representa Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a pedra, a rocha que sustenta a sua igreja aqui na face da terra. Jesus Cristo, que é a pedra, o único e grande alicerce da igreja. Ou seja, Pedro declara em 1
Epístola de Coríntios, capítulo 3, versículo 11, Pedro declara que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa, a pedra que os edificadores reprovaram. Está também em primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4, 6 e 7, e Atos 4, 11. Pedro e os demais discípulos são pedras vivas, como parte da estrutura da casa espiritual, a igreja que Deus está edificando. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Em lugar nenhum, as Escrituras declaram que Pedro seria a autoridade suprema e infalível sobre todos os demais discípulos. Nem está dito também na Bíblia que Pedro teria sucessores infalíveis, representantes de Cristo e cabeças da igreja. Tais ideias são injunção do homem e não é a verdade das Escrituras. Ou seja, a pedra que está referindo aqui no capítulo 16, versículo 18, esta pedra chama-se Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Por isso, meus amados irmãos, que nós, em Cristo Jesus, esta pedra angular, esta rocha, nós somos mais que vencedores. Ao longo da nossa vida, nós vamos encontrar oposição, vamos encontrar dificuldades, vamos encontrar muitos obstáculos na nossa caminhada. Mas quando isso acontecer, nós temos que nos lembrar desta palavra, que o Senhor, a igreja pertence a Ele. E eu e você, nós somos a igreja aqui na terra. A igreja do Senhor aqui na terra, ela é constituída de pessoas que foram libertas, que foram salvas através do precioso sangue de Jesus Cristo, que foi derramado ali na cruz do Calvário. Aleluia! Glória a Deus! Então, receba esta palavra neste momento. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse o Senhor Jesus Cristo. Então, nós ficamos tranquilos, porque nós sabemos que não existe nada que venha derrubar a igreja do Senhor. Ao longo desses séculos, muitas perseguições foram surgindo e surgiram para destruir a igreja. Mas por que a igreja não foi destruída? Porque a igreja, ela tem um dono, ela tem um proprietário, e esse proprietário chama-se Jesus Cristo. Eu quero ler um versículo aqui para a tua meditação, para colaborar com essa proteção do nosso Deus Jesus Cristo, que nos protege a mim e a você todos os dias, 24 horas. Diz assim no livro do profeta Jeremias, capítulo 1, olha que promessa maravilhosa. Isso aqui foi uma palavra profética para o próprio, aqui no capítulo 1, versículo 19 de Jeremias. Olha o que o profeta escreveu aqui. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia! Nesta ocasião aqui, estava presente o Deus Pai, o Deus Filho, Jesus Cristo, o Deus Espírito Santo. Aqui no Velho Testamento, os três estavam presentes aqui, tá? E agora, Jesus agora aqui na terra, né? Jesus, enviado por Deus para salvar a humanidade, aqui ele se encontra aqui na terra e agora ele dá esta palavra de orientação para os discípulos antes dele ser crucificado e antes dele ser ressuscitado. Ele estava aqui na terra e ele disse:
Pois também eu te digo, ele estava dizendo, falando para Pedro, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus! E essa igreja sou eu e você. E aqui em Jeremias, mais uma palavra profética de proteção para mim, para você, para minha família, para tua família. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia! Receba esta palavra, que Deus te abençoe, Deus possa abençoar a tua família, Deus possa abençoar a sua vida. Meu prezado irmão, minha prezada irmã, continue servindo a Jesus com alegria, porque vale a pena nós servirmos ao Senhor Jesus com alegria. Neste mundo, o Senhor Jesus Cristo, ele disse que nós teríamos aflições, mas ele também disse para que nós tivéssemos bom ânimo, que ele venceu o mundo e nós também venceríamos nele o mundo. Ou seja, as dificuldades vão sempre surgir na nossa vida, mas nós precisamos confiar, nós precisamos ter fé que esse Deus, esse Jesus Cristo, ele está guardando a minha família, a sua família, está guardando você. Então que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e que você possa cada dia servir ao Senhor com dedicação, com alegria, porque com certeza você será abençoado, a sua família será próspera. Ah, pastor Paulo, mas eu não vou ter mais aflição, não? Claro que você vai ter aflição. Aliás, eu gosto muito deste versículo aqui, quando Jesus Cristo falou, João registrou essa fala de Jesus Cristo, muito importante aqui, quando ele fala que neste mundo nós teríamos aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, que ele venceu e nós também venceríamos. Então, você precisa ter esta palavra, né, no seu coração, porque nós sabemos que o nosso Deus, ele está permanentemente, ele está guardando, né, a nossa família, a nossa vida, né, o tempo todo, e a gente precisa guardar esta palavra no nosso coração, porque o Senhor Jesus Cristo nunca vai deixar a sua igreja desamparada, nunca Jesus Cristo vai deixar o seu povo sem proteção, nunca, porque o Senhor Jesus, ele verdadeiramente, ele veio para dar vida e vida com abundância. Nós sabemos que o inimigo, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida com abundância. E na palavra de Deus tem um versículo muito importante também, que está aqui no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, diz assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós não conhecemos Jesus Cristo, né? Quando nós estamos lá no mundo, né? Nós fazemos muitas coisas que não agradam ao Senhor. Mas depois que a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma, a gente recebe a libertação. Quantas coisas que a gente fazia lá no mundo, porque nós não conhecíamos a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Então, quando a verdade ela entra no nosso coração, que é o Senhor Jesus Cristo, então
Ele vai nos libertar da mentira, nos libertar da prostituição, nos libertar da bebedice, nos libertar deste vil mundo tenebroso, muitas coisas que o mundo oferece. E aí, quando nós aceitamos Jesus Cristo, que é a verdade, então está escrito: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aliás, uma das coisas mais lindas que quando Jesus Cristo entra no nosso coração, ele nos liberta, é sobre a mentira. E nós sabemos que a mentira, ela tem um autor, e esse autor chama-se Satanás. Ele é o pai da mentira. Eu estou vendo aqui em João capítulo 8, versículo 14, olha o que está escrito aqui, olha o que João escreveu aqui. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aleluia! Ou seja, Satanás, ele é o pai da mentira. Por isso que quando nós conhecemos Jesus Cristo, o Senhor Jesus mesmo proferiu: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Deus abençoe, aleluia, receba esta palavra, e o Senhor nosso Deus, Ele vai abençoar você e a sua família. Vou fazer agora uma oração pedindo a Deus que abençoe você. Quando você estiver assistindo este vídeo, você possa ser abençoado, você e a sua família, que o Senhor possa te dar vida e vida com abundância. Maravilhoso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu te peço neste momento, Senhor, que abençoe a todos aqueles que assistirem este vídeo. Abençoa a família de cada um deles, dá saúde, proteção e graça. Senhor, ó Deus, e porventura, alguém que ainda não te aceitou como Senhor e Salvador da sua alma, que estiver assistindo este vídeo, que esta palavra possa tocar, falar ao coração, e esta pessoa venha te aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Assim, meu Pai, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Nós amamos vocês. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, que com alegria aguardam a volta de Jesus Cristo. E todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós amamos vocês. Deus abençoe, meu irmão. A paz do Senhor.